Vamos para o texto sagrado então que nós lemos hoje. Chegai-vos para Deus, e Ele chegará a vós. Tiago 4:8. Eu somo esse versículo, Jeremias 23, 29 e 13, que a palavra do Senhor diz: e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu sempre entendo que a iniciativa da salvação parte de Deus. O homem não pode por si se salvar. A salvação vem por meio de Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A iniciativa de salvar é de Deus. Porém, buscar Deus, chegar-se a Deus, compete ao homem nascido de Deus, transformado pelo Espírito Santo, regenerado pela palavra, buscar a Deus. É você que decide buscar a Deus. Alguém pode dizer: mas pastor, o senhor, eu acho que no senhor não está certo, porque é o seguinte, nós buscamos a Deus. É quem está fora da igreja que não está buscando a Deus. Gente, a Bíblia Sagrada, a carta que Tiago, irmão do Senhor Jesus, irmão de carne do Senhor Jesus, bispo da igreja em Jerusalém do primeiro século, escreveu. Ele escreveu para a igreja. Entendam, esta carta foi escrita para quem? Para a igreja. Não foi escrito para quem não é igreja. Esta mensagem não está sendo ouvida por quem não é igreja. Esta mensagem está sendo reportada e trazida à igreja. Tiago, ele escreve no capítulo 4, verso 8, para a igreja. Está dizendo para a igreja. Está falando para a igreja: chegai-vos a Deus. Não está falando para o descrente, o ímpio. Está falando para a igreja. E o que está dizendo para a igreja? Chegai-vos a Deus. Pastor, não estou entendendo, mas eu estou na igreja. Eu sou assíduo na igreja. Eu participo do discipulado. Eu participo do aprisco. Eu faço também crescendo na fé. Por que eu chegar-me a Deus se eu já estou? Olha, então eu tenho que perguntar para Tiago, que escreveu, por que ele está dizendo chegar-se a Deus? Se a mensagem é escrita para a igreja. Meus amados, eu digo que temos um grande, enorme, gigantesco perigo de aos poucos nós irmos nos ambientando com o mundo, e todo pecado gera conforto, todo pecado gera prazer, e todo pecado é anestesia. Sabe aquele animal que pica e a pessoa não sente a picada? Por exemplo, tem mais de 1000 espécies de morcego. Somente parece que 3 é que vive de sugar sangue. Todo mundo pensa, tudo que é morcego suga o sangue. Eu tenho medo de morcego. Não, morcego não ataca ser humano, não ataca animais. E só, dentre 1000 e tantas espécies, só 3 é que sugam sangue de animal. E ele tem uma saliva, um desses 3, que a saliva anestesia a sua vítima. Então a vítima está sendo picada e não sentiu. A vítima está sendo sugada o sangue e ela não está sentindo. Ora, esse é o pecado. Ele anestesia. Aí você está caindo no pecado, você está caindo e você não está sentindo. Você está indo numa direção errada, para longe de Deus, e você não está sentindo. O diabo anestesia e faz você sentir bem. Então chega aquele ponto e diz o seguinte: não, isso não faz mal, não, isso não tem problema. Pastor, todo mundo faz isso. Meus amados, há um perigo grande viver nesse mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, e nem
as coisas que existem no mundo. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que existe no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não está nele, se eu amo o mundo. Eu acho que foi John Piper que escreveu, ou outro, que no dia de acerto de contas com Deus, todas as pessoas que dizem que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra, será colocado na balança o tempo que gastou com mídias sociais, que na realidade teve tempo. E nós somos chamados para buscar a Deus, chegarmos a Deus. É um chamado para a igreja. Eu digo, cada dia que nasce, você é chamado para mais longe de Deus. O mundo chama. Eu digo que todos os dias nasce uma batalha, todos os dias nasce uma luta espiritual. Eu digo, há dias que você já nasce espiritualmente morto, e sem perceber, aos poucos, se vai se distanciando de Deus. Há um hino do pastor Vitorino Silva, não sei se é vivo ainda ou não, mas ele canta na sua música o seguinte: parece que o pecado não é pecado mais, parece que o errado não é errado mais. E é o que me assusta é o seguinte: um grande homem de Deus, chamado Paulo, Saulo de Tarso, apóstolo de Cristo Jesus, ele diz o seguinte: o pecado habita em mim. O pecado habita em mim, disse ele. E ele vai revelar isso em Romanos capítulo 7, do versículo 14 em diante. Ele vai dizer o seguinte, ó: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e é boa. O problema está em mim, diz ele. Paulo está dizendo: o problema está em mim, não está na lei. Até muitos interpretam muito errado quando a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Alguns dizem: estudar a palavra de Deus, estudar teologia mata. Não, nada a ver, nada a ver. Não faça interpretações esdrúxulas e erradas. Quando se a lei mata, é porque a lei diz o seguinte: olha, não matará, não furtará, enfim, tudo que você fizer errado, você vai à condenação da morte. A lei vai te matar, a lei vai te condenar, a lei vai te prender. Cada coisa errada, você vai ser conduzido à morte. Aí a Bíblia diz: mas o Espírito vivifica. Nada a ver, ou a interpretação com pentecostalismo desenfreado, bem aguerrido. Eu sou apaixonado, somos pentecostais. Mas Paulo está dizendo: o problema não é a lei, pois ela é boa. O problema está em mim, disse o apóstolo Paulo. O problema está em mim porque eu sou humano. E ele vai dizer mais ainda: escravo do pecado. O problema está em mim. Sabe onde é que está o problema? Em ti. Sabe onde é que está o problema? Em mim. O problema está em nós. Você não tem aquela situação assim: você não quer pecar, você não quer fazer as coisas erradas, e você acaba fazendo? Sabe? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não estou dizendo um crente meio cá, meio lá, como a gente diz, né? Um crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Estou falando do apóstolo Paulo. Ele diz: o problema é que o pecado está em mim. Dizer: eu sou humano, escravo do pecado. 3 coisas ele está dizendo: o problema está em mim, pois sou humano, e o pecado está em mim. Interessante, porque 4 vezes ele vai citar isso em Romanos 7. 4 vezes ele vai dizer. Ele vai citar: o pecado está em mim, o problema está em mim. É isso que ele vai repetir. E ele prossegue dizendo no versículo 15, assim, ó: não entendo a mim mesmo. Eu não entendo a mim mesmo. Eu não consigo me entender, porque eu não quero pecar, mas eu peco. Eu não quero falhar com Deus, mas eu falho. Eu não quero viver assim, mas eu acabo vivendo assim. Porque ele diz: eu não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Quem está dizendo isso, irmão? Não é alguém que procurou o gabinete pastoral, um aconselhamento do pastor, e diz: pastor, é o seguinte, estou numa luta, pastor.
estou carregado de uma tentação, estou lutando com a tentação. Não é o irmão da igreja que está balançando espiritualmente, estou falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que escreveu Romanos, Coríntios, as 2 cartas de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as 2 cartas de Tessalonicenses, as 2 cartas para Timóteo, a carta para Tito, a carta para Filemão, que escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Ele disse: o problema está em mim, eu não entendo a mim mesmo. Ele está dizendo: eu quero fazer certo, mas eu não consigo. Eu digo, isso só acontece, irmão, só acontece com quem é nascido de novo, quem nasceu de Deus. Só acontece com quem é nascido de Deus, quem é nascido de novo. Só acontece para quem é nova criatura em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque você tem duas naturezas. Antes de conhecer a Cristo, você só tinha uma natureza, que era a natureza do pecado. Aí você conheceu Jesus, entregou a tua vida, entregou o teu coração a Jesus, você ficou maravilhado, apaixonado por Cristo, você experimentou uma vida nova, e você não abre mão de Jesus por coisa nenhuma, mas você carrega a velha natureza, e você tem agora a nova natureza. Você tem a natureza humana, e você tem a natureza celestial. E aí você fica às vezes criticando o erro, a falha dos outros, mas você também possui as duas naturezas. Ou porventura nós temos alguém aqui que só tenha uma natureza celestial, e você não tem mais a terrena. Digo, meu Deus, você é um anjo, por favor, pega o microfone, fala para todos nós aqui, 24 horas sem parar, porque você é um anjo. Anjo só tem uma natureza, a espiritual. Quem está no mundo no pecado só tem a natureza terrena, só vive a pecar e desagradar a Deus. A quem está em Cristo Jesus tem as duas naturezas, a natureza celestial e a natureza terrena. Olha só, versículo 16. Mas eu sei, o apóstolo Paulo dizendo, mas eu sei que o que eu faço é errado. Isto mostra que concordo que a lei é boa. Verso 17, portanto não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim, o pecado que habita em mim. Verso 18, mas eu sei que em mim, isto é, em minha natureza terrena, não há nada de bom. Na minha natureza terrena não há nada de bom. Diga comigo, na minha natureza. Diga de novo, na minha natureza. Olhe para cá agora, olhe para cá. Diga assim, na minha natureza terrena não tem nada de bom. O apóstolo Paulo falou isso. Está aqui em Romanos 7. E ele diz mais a mim, versículo 17. Agora versículo 18. Eu sei que em mim, isso é na minha natureza humana, não há nada de bom. Mais uma vez ele vai dizer, pois quero fazer o que é certo e não consigo. Mais outra vez ele está repetindo. Verso 19, quero fazer o bem, mas não faço. Quero fazer o que é errado, não quero fazer o que é errado, mas ainda assim faço. Verso 20, então se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem faz, mas é o pecado que está em mim. O que faz as coisas erradas? É o pecado que está em ti. Então nós lutamos contra essa natureza. Paulo está dizendo assim, é o pecado que está em mim, não é o pecado que está nos outros. Muitas pessoas têm a facilidade de encontrar o pecado que está nos outros. Paulo está dizendo, o pecado que habita em mim. Ele olha para ele, ele mesmo se condena, porque ele está errado. Paulo não está falando do passado dele. A vida que eu tinha, o pecado que eu tinha, o pecado que habitava em mim. Diz ele, não, o pecado que habita em mim. Ele está falando do presente. Ou seja, uma luta constante. E Paulo, ele é sincero. Ele poderia se mostrar o super crente, o super espiritual. O pecado não bate em mim. Não, eu não peco, eu sou certo, sou correto. Não, Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo Paulo, ele está dizendo, o pecado que habita em mim me faz agir assim.
Paulo é muito sincero. 4 coisas diante dessa situação e dessa natureza. Conflito que muitos enfrentam. Pastor, não aguento mais viver errando e falhando. Disse um pastor o seguinte: já olha, para acabar com isso, só pegando uma arma e se matando. Mas não deve fazer isso. Não tira a vida de jeito nenhum. A segunda coisa é o seguinte: já que eu não estou vencendo, eu vou sair da igreja e vou viver aprontando mesmo, já que eu não venço. Ou a terceira coisa: continuar na igreja, fingir que eu não tenho isso, e viver assim, mascarado, e sendo que está tudo bem, perfeito, eu não sofro com isso. Ou a quarta coisa: lutar todos os dias para não ser dominado. Lutar todos os dias para não ser dominado. Meus amados, a natureza pecaminosa sempre vai tentar nos empurrar para longe de Deus. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: que precisamos voltar para Deus. É preciso voltar-se para Deus. Chegai-vos, pois, a mim. Chegai-vos, pois, a mim, e eu me achegarei a vós outros. E eu trago aqui alguns exemplos na Bíblia de alguns homens de Deus. Hebreus capítulo 11 vai falar deles. Ló, por exemplo, a Bíblia diz que ele era um homem justo, mas ele, por causa de escolha que ele fez, ele tomou uma ruim. A Bíblia diz em Gênesis 13, verso 10 e 11, diz: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, apartando-se um do outro. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão, homem temente a Deus, era um homem que amava a Deus, um homem de princípios de adoração a Deus. Ele aprendeu muita coisa, tudo no quesito de adorar a Deus, ser um homem justo, ser um homem correto. Ele aprendeu com Deus. Mas a Bíblia diz que ele olhou a campina do Jordão e se encantou com aquilo. Ele diz: é para lá que eu vou. Só que o lugar que ele escolheu era um lugar que era um antro de prostituição, de depravação, de imoralidade. A Bíblia diz que os homens faziam relações sexuais com os homens, isso já é muito do antigo. A Bíblia diz que a maldade e a iniquidade de Sodoma subiu até a presença de Deus, e Deus se enojou, e Deus resolveu destruir. Mas o que aconteceu com Ló? Ló, ele escolheu as campinas do Jordão. Eu digo que tem muitos filhos de Deus escolhendo hoje as campinas do Jordão, e eu pergunto: o que representa para você as campinas de Jordão que Ló escolheu? Quem sabe nós também estamos fazendo escolhas pelo nosso prazer, pelos nossos olhos. Estamos direcionando não somente nós, mas também a nossa família para as campinas de Jordão, para as coisas que não são as melhores, e são as piores decisões. O ruim é que as piores decisões, depois que a gente amargou, é que a gente vai se lamentar, depois que a gente vai chorar. Eu digo, entre escolher as campinas do Jordão, escolha o melhor caminho. Escolha a dependência de Deus. Abraão, pelo contrário, ele não fez escolha. Ele disse: olha, deixa Deus escolher por mim. Aonde Deus me levar, assim vai ser. E eu digo, qual é a nossa escolha? Que escolhamos a cruz, que venhamos escolher a cruz. A Bíblia diz: se alguém quiser ser meu discípulo, disse o Senhor Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Eu digo também, escolha o caminho estreito, porque a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz que o caminho largo leva para a perdição, mas que a porta estreita é que leva à vida. E a Bíblia declara, no versículo 14, são poucos os que escolhem a porta estreita. Tem muita gente procurando avenidas do pecado, escolhendo os caminhos
que são fáceis para si, para o seu conforto, estão se descuidando na vida espiritual. O caminho largo, meus amados, é melhor aqui nesse mundo, mas nos impede de entrar na vida eterna. Eu digo, a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou na mente humana o que Deus tem preparado para os seus. Não pegue esse texto somente para aqui, mas assim para a eternidade, que Deus tem preparado para nós é excelente. Se tiver que sofrer aqui, que sofra, mas sofra por causa de Cristo Jesus. Estava ouvindo o testemunho de um pastor que trabalha muito com missões. E ele contou que num dos países onde o cristianismo é proibido, uma senhora, ela converteu-se a Cristo, entregou a sua vida a Cristo, e o seu marido não aceitou. Ela tinha, parece que não sei se era 2 ou 3 filhos, 3 filhos, e o marido disse o seguinte: olha, tu quer seguir a Cristo? Vai embora, não te quero mais como esposa, e vai sem os filhos. Aquilo doeu na alma, porque mãe, como? De que maneira, de que forma? Abandonar os filhos? Aí ela teria que escolher entre Jesus, o caminho estreito, a porta apertada, ou o caminho largo. Mas ela amava Jesus, converteu-se totalmente a Cristo, e ela perdeu o marido, perdeu a casa, perdeu o sustento e perdeu os filhos. E ela foi para um outro lugar, onde ela pudesse servir a Deus. E lá ela conseguiu emprego, trabalhou. Esse marido conseguiu outra esposa para ele. Ele amou essa esposa, só que a esposa não estava se relacionando bem com os filhos. E essa segunda esposa disse: olha, tu escolhe ou eu ou os teus filhos. E ele resolveu ficar com a segunda esposa. O que fazer com os filhos? Ele descobriu aonde a esposa estava, descobriu o telefone e falou com ela, e disse: olha, tu quer os nossos 3 filhos? Disse ela: claro que eu quero. Então é o seguinte, me paga tantos mil por cada um deles. Ela trabalhando, ela tinha juntado um dinheiro, e ela comprou os filhos. Comprou. Quando ela recebe os filhos, e quando ela tem os filhos de volta, ela abraça, beija e chora. E ela declara: meus filhos são filhos porque eu gerei, e os meus filhos são meus porque eu comprei. Exatamente o que Jesus fez. Deus nos criou, e na cruz do Calvário Jesus nos comprou. Sabe por quê? Porque Deus tem um grande interesse na tua vida. Deus tem um grande projeto na tua vida. Ele nos criou e Ele nos comprou. E Ló escolheu o caminho largo, escolheu as coisas do mundo, e a sua vida, então, sua família foi destruída. O livro de Gênesis vai falar isso. Outra coisa também, Davi, se nós olharmos para a vida de Davi, o rei Davi, Davi também era um homem temente a Deus. Quando ele era perseguido, ele estava mais perto de Deus. Mas teve um momento que as coisas se estabilizaram, as coisas estavam indo bem, estava tudo na calmaria. Agora ele não vai mais para a guerra, ele não foi mais para a guerra, ele ficou no palácio. A Bíblia diz que na época que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio, fez coisa errada. E lá ele viu uma mulher tomando banho. Ele cobiçou aquela mulher era casada. E ele mandou chamar aquela mulher, teve relações com aquela mulher engravidou. Davi ficou sabendo que o marido dela estava na guerra lutando pela nação. E ele, o rei, se aproveitou da mulher alheia. Ela estava grávida. O que Davi faz? A Bíblia vai mostrar que o que Davi fez. Resumindo a história, se você já leu, ele mandou matar aquele homem, mandou assassinar aquele homem, e ficou com a esposa dele. Deus não deixou por menos. Aquela criança morreu. Davi muito lamentou,
Mas o que acontece com um homem que é tão bom, um homem que é tão apaixonado por Deus, escreveu o livro de Salmos, lá no livro de Atos, vai dizer agora assim, ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas o que transforma um homem tão bom num monstro? A natureza, o pecado que habita em mim, diz o apóstolo Paulo. Eu digo, amados, todos os dias você se levanta e você começa o dia já se desviando. Todos os dias você já amanhece se desviando. E o que eu faço, meu pastor, para não me desviar? Busca a Deus, consagra a Deus aquele dia, e busca a Deus, e viva para o Senhor aquele dia. Intensifique a tua busca, a tua adoração a Deus, tenha mais tempo com Ele, devota mais o teu coração a Ele, consagra a Ele aquele dia. Ou você vai se afastar de Deus, pastor? Não, pastor, o senhor está falando com a pessoa errada. Eu não me afasto de Deus, estou sempre na igreja. Gente, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, está falando para a igreja. Repito de novo, está falando para a igreja: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós, todos os dias, porque todos os dias a gente vai se afastando. Faço uma pergunta aqui, quantos aqui tomam banho todos os dias? Todo mundo levantou a mão. Não, pastor, eu tenho alergia a banho. E por que você toma banho todo dia? O corpo, de maneira natural, vai exalando um odor, vai exalando um cheiro, você vai transpirando, o teu organismo vai exalando um mau cheiro, você tem que tomar banho, você se sente bem com o banho. Eu digo, essa é a natureza humana também, ela vai exalando o pecado, ela vai transpirando o pecado. Por isso eu preciso me achegar a Deus continuamente, constantemente. Eu digo, amados, todos nós corremos o risco de nos desviar estando dentro da igreja. É possível estar no louvor, na adoração, estar nos desviando. É possível ser do ministério da intercessão e estarmos nos desviando. Falar intercessão, amanhã às 6 horas da manhã estamos aqui com guerreiros, homens de Deus, buscando a presença e buscando a face de Deus. Eu conclamo aos homens para que orem pela sua casa, orem pela sua vida, orem pelo seu lar, intercedam pelo seu lar. 6 horas da manhã, pastor, 6 horas é muito cedo. Então é um desafio para buscarmos a Deus. Diga-se de passagem que no Brasil nós não sabemos o que é perseguição ou luta por ser um cristão. Outro grande perigo, irmãos, 2 Timóteo 4:10. Na King James atualizada diz assim: porquanto Demas, havendo amado o presente mundo secular, outra versão diz amando o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Eu sabe o que me preocupa aqui com relação à nossa vida? Com relação à vida de todos nós? Quem era Demas? Pergunta para a pessoa que está aí próximo de você: quem era Demas? Quem Demas era? Demas era um obreiro. Demas era um homem de Deus. Demas era um pregador da palavra. Demas era a nova criatura. Demas era um homem cheio de Deus. Demas era um homem cheio do Espírito Santo. Tanto que ele aparece, Paulo, saudando as igrejas, dizendo assim: o Demas mandou um abraço para vocês. O bispo Demas, o pastor Demas, o obreiro Demas, mandou um abraço para vocês. Colossenses 4:14 diz assim: saudai-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Quem está mandando a saudação para vocês? Lucas, o que escreveu o Evangelho, está mandando um abraço para vocês, um abraço para toda a igreja aí de Lucas, amém, glória a Deus. Gente, também Demas, que ama muito vocês, pregou aqui na campanha, pregou na conferência. Demas mandou um abraço para vocês. Oh, glória a Deus, que bênção que Demas lembrou da gente. Demas era atuante, Demas era ativo na obra de Deus. O que aconteceu com Demas? Paulo chega a dizer o seguinte, que é um cooperador. Até a origem do nome dele, alguns dizem que é a abreviação, abreviado de Demétrio, e que significa
que se consagrou. Interessante porque ele é, na igreja que Paulo está pastoreando, ele é um 5 principais obreiros, dos 5 mais top no evangelho na época. Filemão, capítulo 1, versículo 23 e 24, diz assim: saúdam Epáfras, o meu companheiro de prisão, Marcos, o que escreveu o evangelho de Marcos, amém? Evangelho de Marcos, Marcos saúda vocês, Aristarco, Demas e Lucas também, que escreveu o evangelho, meus cooperadores. Demas, o meu cooperador. Então várias vezes aparece Demas. Agora, cadê Demas? Meus amados, Demas se afastou de Deus. Demas se distanciou de Deus. E a palavra do Senhor diz assim: chegai-vos a mim. Demas não se achegou a Deus. Demas se afastou de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não ler a palavra, se você não chorar diante de Deus, você não orar a Deus, automaticamente você está se afastando. Se você não ora, se você não lê a palavra, não se alimenta da palavra, se você não vem ao culto, automaticamente você está se afastando. Você está no culto hoje, está recebendo de Deus, amém? Quantos que Deus está falando contigo aí? Amém? Deus está pegando forte. Deus, tem misericórdia, Senhor. Que bênção, irmãos. Demas me abandonou, amando o presente século, um obreiro ativo. Cada dia que você não ora, você não medita na palavra do Senhor, natural, você está se afastando. Pastor, nunca saí do meu lugar. Eu congrego na igreja há 30 anos, pastor. Mas digo assim: se você não ora, você não se quebranta, você não lê a palavra, você está se afastando. Aí você vem nos cultos, você está fazendo uma manutenção, mas você não está progredindo. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós outros. Digo, o título dessa mensagem, o tema dessa mensagem é: preciso voltar-se para Deus. É necessário voltar-se para Deus. Meus amados, eu digo assim, nós demos aqui esses 5 nomes, né? Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. 5 nomes. 2 deles têm evangelho: o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas e o evangelho de Marcos. Quem sabe poderia ter o evangelho, o 5º evangelho, o evangelho de Demas. E por que não tem mais o evangelho de Demas? Demas se afastou. Demas foi deixando o pecado contaminar, o mundo contaminar, porque a Bíblia diz: amando o mundo, amando o presente século. Ele deixou de congregar, ele não deixou mais o fogo de Deus arder no seu coração. E a pergunta: onde é que está o evangelho de Demas? Parou, estacionou. Demas, meus amados, ele era um obreiro muito atuante no evangelho. Demas pregava, cooperava, ajudava, era de oração, ouvia, escutava a palavra atentamente, as igrejas o conheciam. Mas Demas, meus amados, parou, estacionou. Enquanto estacionou, a obra de Deus avançou, o evangelho prosperou, e Demas ficou. Ele ficou no passado, as coisas foram avançando, ele ficou travado. Meu querido, não fica parado, não estaciona. Há uma obra que Deus quer fazer através da tua vida. Deus quer agir através da tua vida. Deus está à procura de pessoas que se colocam na brecha, que se colocam à sua disposição. Demas parou de ir na contramão do mundo. Talvez as suas amizades, não sei. Talvez as suas motivações, pode ser que seus interesses pessoais aumentaram pelo mundo e diminuiu para com Deus. Meus amados, eu digo assim: para ir para o inferno, todos os ventos vão soprar para ajudar. Para ir para Deus, tudo coopera para que não. As falta de vontade, eu digo: pastor, eu não oro porque eu não tenho vontade. Então ora sem vontade. Pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Então ora
sem vontade. Pastor, me dá sono. Ora, vai ler com sono e tudo. Toma um cafezinho, toma um chimarrão, dá uns pulos, dá umas corridas, toma um banho, lê a palavra. É na contramão, irmãos, dessa natureza horrível que o ser humano tem. Não deixa a chama apagar. Demas, ele perdeu o seu ardor. Espiritualmente a chama apagou. E ele foi enfraquecendo. E ele foi diminuindo. E foi apagando, até o ponto que já não mais queimava no seu coração ardor pelas coisas de Deus. Achegai-vos, pois, a Deus. É uma palavra para a igreja. É uma palavra para o crente. É uma palavra para aquele que é fervoroso. É uma palavra para aquele que está atuante. É palavra para quem está indo para a igreja. A palavra está sendo escrita para a igreja. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Eu digo, a salvação é parte de Deus, mas buscar o Senhor tem que ser da minha vida. Deve partir de mim, deve partir de nós. Não sejamos, meus amados, como aqueles que Pedro, ele escreve na sua segunda carta, capítulo 2, verso 20, como aqueles que Pedro disse, que disse, porquanto, se depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o se desviar do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio o que um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 20 ao 22. De uma vez eu li, não lembro onde nem quando, mas que diz que o sapo, se você colocar ele na água gelada, ele fica gelado. Se você colocar ele numa água um pouco aquecida, ele fica também aquecido. É tão fácil cozinhar um sapo, porque ele não reage nada contra. Você coloca na panela, a água está fria, está gelada, você esquenta, a água vai esquentando, o sangue do sapo vai ficar de acordo com o ambiente. Daqui a pouco a água já está em 30 graus, o corpo dele também está em 30 graus, 40 graus, ele está a 40 graus. Daqui a pouco o sapo, irmãos, está fervendo, está cozido e morto, porque ele não sente, porque ele vai pegando o ambiente. De que nós não podemos pegar o ambiente do mundo, pegar o ambiente, meus amados, que está nos distanciando de Deus. O sapo, ele não se importa, ele até fica agradável, a temperatura boa, que gostoso, está quentinho aqui, e assim o diabo vai cozinhando. E eu quero, meus amados, dizer, é preciso voltar-se para Deus. Eu quero encerrar, tem vários outros exemplos, muitos. Precisaria ficar aqui até à tarde falando. Mas tem um homem que Deus escolheu. Deus até mandou dizer o seguinte, coloca o nome dele de Sansão. Só dois personagens na Bíblia, duas pessoas na Bíblia que Deus manda dar um nome certo: Jesus e Sansão. Deus presenteou ele, meus amados, com uma força extraordinária. Mas Sansão brincou com o pecado. Uma que ele gostava de viver no território do inimigo. O diabo trabalhou e conseguiu fazer com que ele quebrasse a aliança que ele tinha com Deus. Eu digo que Sansão cometeu vários erros. Entre eles eu posso dizer que Sansão foi inconsequente. Sansão foi irreverente, quando falta já reverência com as coisas sagradas. Ele foi desobediente para com seus pais, para com Deus. Sansão também foi autossuficiente: eu venço, eu consigo, pode deixa comigo. Sansão foi um dissimulado, zombava até dos inimigos, achava, pode vir, não tem problema. Se vocês me atar lá com 7 cordas assim, foi dissimulado, zombando. Aí você vai ler no livro de Juízes, capítulo 19, 3 vezes o inimigo incita contra ele,
E ele fica brincando com o pecado. Ele fica brincando com coisa séria. E ele vai sendo negligente. Sansão tinha uma tendência para o pecado. E o verso 6, Sansão dormiu. Juízes 19, verso 6. Ele dormiu no colo do inimigo. A Bíblia diz que ele deitou a cabeça no colo do inimigo. E ali cortaram a aliança que ele tinha com Deus. Não brinca com o pecado. Não brinca com o prazer. O diabo usou uma mulher que a Bíblia diz o seguinte, que ele estava já a ponto de morrer. Tamanha perturbação que Dalila fez contra ele. O texto sagrado diz assim, estava a ponto de morrer, que ele não aguentava mais. Tanta importunação que Dalila importunava ele dia e noite. Mas ele estava cedendo, ele estava deixando, cada vez mais vai chegando perto daquilo que era aliança. Até tem uma charadinha que se pergunta qual é o homem de Deus que enquanto ele mentia, Deus era com ele. Quando ele disse a verdade, Deus se afastou dele. Era de Sansão, porque ele nunca dizia o segredo. Na realidade não é mentira. Ele não revelou o segredo. Eu digo assim, segredo, gente, entre duas pessoas. Quando você contou o segredo de alguém que contou um segredo para você, só dela, você quebrou uma aliança. Você atraiu uma maldição, porque você quebrou uma aliança, porque contou um segredo. Quantas pessoas machucadas, feridas, porque contaram um segredo para uma pessoa de confiança, que não era de confiança, e contou para outro, espalhou para todo mundo. Há muitas pessoas feridas. Segredo não se conta. Eu digo, há segredos. E aqui eu trago uma palavra do coração de Deus. Há segredos entre você e Deus. E esse segredo entre você e Deus permanece só entre você e Deus. Não dê brecha para que o inimigo saiba, para que o inimigo pegue isso contra você. Eu digo, há confissões que chegam no gabinete pastoral, que eles vão junto com o caixão. Quando o caixão é fechado, é lacrado, e vão dizer, foi um precioso servo de Deus, pastor, nosso pastor. Gente, vai muita coisa ali enterrada comigo. Porque a confissão, digo, nem o juiz consegue obrigar um pastor ou um padre. Nem existe lei para tirar a confissão, quando é uma confissão, para um ministro, um servo de Deus. Eu digo, há segredos entre você e Deus, que não é para ninguém saber. Havia um segredo, uma aliança entre Sansão e Deus. E Sansão quebrou essa aliança, porque quis agradar um inimigo. Digo, então não queira agradar o inimigo. Não queira, não brinca com perigo. Não brinca com pecado. Eu digo, o pecado nunca vai pagar para você o que ele promete. Eu digo, o que vão fazer? Vão voltar para Jesus. Vamos voltar para Deus. Chegai-vos, pois, a mim, e eu me chegarei a vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e Deus se chegará a vocês. Eu digo, é preciso voltar-se para Deus. A Bíblia mesmo vai dizer em Isaías 55:6, chegai-vos, pois, a Deus, buscai, pois, ao Senhor, enquanto se pode achar, porque vai chegar um momento que não vai mais encontrar. Chega um momento, está tão distante, que já não tem mais força, não tem mais coragem, não tem mais ânimo, porque perdeu. Meus amados, Deus tem um convite para nós. Provérbios 1:24, vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se portou quando estendi a minha mão. Deus estendeu a mão. E Deus tem um convite, chega para Ele. Eu estou pregando para a igreja. Quem sabe você está aqui pela primeira vez, também para você que está aqui, participando e sendo igreja. Provérbios 1:28, então vocês me chamarão, mas não me responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, baseado em Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Eu digo, meus amados, é preciso voltar-se para Deus. Eu digo que você procurar, você vai achar. Se você procurar abastecer a tua natureza terrena, você vai encontrar.
Se você abastecer a tua natureza de pecado, você vai encontrar. Eu não entendo como que homem, sendo casado, ele vai procurar fazer um curso, ouvir palestra, como seduzir mulheres. Como assim, casado? Quer seduzir quem? Por que fazer isso? Ah, eu sou solteiro, mas você quer seduzir? Você vai na contramão, meu filho. Você vai na contramão. Você vai na direção oposta. Não faz isso. Não faz isso. Não queira seduzir ninguém, mas que você seja seduzido pelo Espírito Santo a buscar a Deus, a se quebrantar, a chorar e dizer: Senhor, me ajuda a vencer o pecado que habita em mim, que eu não alimente esse pecado, que eu não venha nutrir esse pecado, que eu não venha investir nesse pecado, Senhor. Eu quero investir a minha vida no Teu altar, eu quero voltar meu coração para Ti. Há pessoas que elas se fazem de vítima, de coitadinha para pescar. Ah, eu tenho fraqueza nessa área. Você está contando para quem? Para quê? Conta para o teu discipulador. E aqui, meus amados, homem discipula homem. Homem abre coração para homem. Mulheres abre coração para mulheres. Mulheres discipulam mulheres. Aprisco dos homens são com os homens, e aprisco das mulheres são com mulheres, que se identificam, sabem melhor as suas situações, batalhas e lutas. Meus amados, somos chamados para ser uma igreja viva, e para que o ardor e a chama de Deus, ela acenda no nosso coração, para que queime no nosso coração, para que todo pecado não tenha alimento nenhum. Quando o pecado chegar e bater a tua porta, ele, enquanto, puxa vida, não tem nada para mim, vou embora. Eu vou embora. Uma vez eu atendi um rapaz, ele fazia pipoca e vendia na sua maquininha, na sua carrocinha de pipoca em Porto Alegre, ali no hospital da PUC. Ele pegava dois ônibus, ia lá no Passo da Areia, e contou a situação dele, eu ajudei. Passou um mês depois, ele dizia: estou precisando de dinheiro para o Iquinho. Ele tinha um problema no bracinho dele, assim, tinha um problema, e deixado pela família. Aí passava 2 meses, ele vinha lá de novo pedir ajuda, e eu ajudava. Passava mais um tempo, ele ia lá, e eu ajudava. Chegava lá e eu ajudava, até que por fim disse: pastor, agora estou indo para a serra, vou para lá, e eu preciso de passagem para ir. Eu digo: tá bom, ajudei. Foi. Eu digo: bom, agora eu me livrei dele, vai para a serra. Daqui a pouco ele: voltei, estou aqui de volta, estou precisando de ajuda. Eu ajudava. Aí eu não estou mais em Porto Alegre, eu vim para São Leopoldo. Ele descobriu o meu endereço, descobriu o meu telefone, e veio a São Leopoldo. Por que ele procurou? Porque ele sabe que ia ter ajuda. Eu trago isso aqui para uma realidade espiritual. Se o pecado sabe que encontra em ti uma fonte que sempre vai alimentar, ele vai sempre buscar. Mas quando você decide voltar-se para Deus, buscar a Deus, o pecado não vai mais encontrar fonte para se alimentar na tua vida. Mas que tenhamos sede de Deus, fome de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Volta, meu querido, teu coração para Deus. Volta para Ele. Volta o teu coração. Pastor, eu não estou desviado, estou sempre na igreja. É para ti mesmo que estamos ministrando, porque nós precisamos voltar para Deus. É preciso voltar-se para Deus. É preciso se voltar para Deus. É preciso inclinar o nosso coração para Deus. Há pessoas que lutam com determinado pecado. Você luta porque esse pecado, ele é continuamente alimentado. Para de alimentar ele, e transforma essa alimentação que você está dando para ele, começa a alimentar a tua vida espiritual, a tua vida e o teu relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, vamos orar.
Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo prazer que temos de buscar a Ti, buscar a Tua presença, buscar, meu Deus, nos alegrar no Senhor. Aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, que seja hoje um dia de conserto, um dia, meu Deus, de restaurar os altares, de restaurar, meu Deus, a nossa comunhão contigo, não mais alimentar nada, meu Deus, daquilo que é a natureza do pecado, Pai, nem aquilo que alimenta os nossos ouvidos, nem o que alimenta, meu Deus, os nossos olhos. Não permita, meu Deus, que os nossos pés venham caminhar na direção, no território do inimigo, mas que o nosso prazer, Pai, esteja no Senhor, esteja em Ti, Senhor. Meu Deus, é uma satisfação, uma alegria, um gozo, Pai, estar na Tua casa, na Tua presença e andar, Pai, andar na Tua direção. Pedimos, Pai, que nos enchamos mais de Deus. Tua palavra diz: enchei-vos do Espírito. Tua palavra fala sobre os frutos do Espírito, que quando temos eles, Senhor, nós não mais satisfazemos a vontade do nosso querer, do nosso eu, do nosso coração. É preciso buscar ao Senhor, é preciso voltar-nos para Ti, Senhor. É preciso, meu Deus, lutar, batalhar contra esta maldita natureza humana e o pecado que habita em nós. Eu oro, meu Deus, porque almejamos e desejamos, Pai, uma igreja ardente e apaixonada por Ti. Aquele que hoje faz a sua oração, meu Deus, e seu coração se volta para o Senhor, pois a Tua palavra diz: chegai-vos, pois, a Deus. É preciso nos achegar, Pai, chegar mais, chegar intensamente, chegar-nos, meu Deus, continuamente, constantemente, Senhor, porque do contrário nós vamos espiritualmente apodrecendo, a nossa estrutura espiritual ela vai enfraquecendo, e a natureza carnal vai se fortalecendo. Oramos, meu Deus, pois precisamos de Ti, carecemos de Ti. Faz, meu Deus, a Tua obra, completa, meu Deus, a Tua obra em nós, em nome de Jesus.